Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e moro em Guarapari, no Espírito Santo. Meu pai, que Deus o tenha, dizia que o mar é igual a gente. Tem hora que tá calmo, bonito e tem hora que vira. Cresci ouvindo isso, e ele sabia do que falava. Pescador de profissão, desses que respeitavam o tempo, que sabiam quando era hora de sair e quando era hora de voltar. Quando ele faleceu, além de muita saudade, ele me deixou o barco dele, um modelo Rodman, com uma cabine modesta, mas boa o suficiente para dormir uma noite inteira em alto mar. Mas o que ele deixou mesmo foi o amor pela pesca. Sempre que posso, pego o barco e vou embora da terra firme. Não é nem só pelo peixe, é pela paz. Pelo barulho das ondas, o som do motor baixo, o horizonte limpo. Tem dias em que parece que o mundo desaparece e só sobrou você e o mar. Só que naquela sexta-feira, o mundo não desapareceu. Ele ficou escuro e ficou estranho. Chamei meu primo, o Juca, para ir comigo. A gente cresceu junto, pescando com meu pai desde moleque. O plano era simples: sair de tarde, passar a madrugada no mar e voltar no sábado. A previsão era de tempo limpo, maré tranquila. Tudo apontava para uma boa pescaria. A gente saiu umas 5 da tarde, saindo ali da Praia do Morro. Depois de uns 50 minutos navegando mar adentro, parei o motor num ponto que meu pai chamava de Esquina do Vazio. Um trecho fundo, sem pedras, sem tráfego, só mar e silêncio. Ali jogamos o ferro, ajeitamos as varas e abrimos uma cerveja. Levamos sanduíche, rádio, farofa, tudo que um pescador de verdade leva. A brisa estava perfeita e o céu, rapaz, o céu estava um espetáculo. O sol se pôs devagar, tingindo o mar de laranja, e por um instante eu até pensei em falar em voz alta que aquela era a noite perfeita. Mas ainda bem que não falei, porque tudo começou a desandar depois disso. Já passava das 8 quando a gente guardou as tralhas e entrou na cabine. Juca puxou um baralho e começamos a jogar truco. Ríamos alto, tirando sarro um do outro, mas no meio de uma jogada ele parou e levantou a mão. Psiu, escuta. A princípio não ouvi nada, mas depois de uns segundos, lá estava, o som de um motor. Longe, baixo, mas ali. Não era navio, nem rebocador. Era barquinho pequeno, motor de popa. Saímos na hora. A noite estava sem lua, então tudo era breu. Só a luz fraca da cabine iluminando parte do convés. O mar estava calmo, lisinho, como uma poça d'água gigante. E lá longe continuava o barulho. Só que não tinha nenhuma luz, nenhuma. E então o som parou. Do nada. Aquele silêncio não era paz. Era o tipo de silêncio que parece que tem alguém atrás de você, quieto. O Juca ficou branco. Disse que achava que estavam seguindo a gente. Que devíamos ligar o farol na hora. Eu hesitei. Achei que ele estava exagerando. Mas o jeito que ele me olhou me fez mudar de ideia. Liguei o motor e nos afastamos. Navegando por uns bons 5 minutos em linha reta. Aquele tipo de decisão que você toma meio na dúvida, mas com a pulga atrás da orelha. Quando achei que já estava bom, desliguei o motor de novo e voltamos para dentro. Tentamos retomar o clima do jogo, mas sabe quando o ar está pesado? A gente não conseguia rir do mesmo jeito. E aí, o som voltou. Dessa vez eu ouvi primeiro, mais fraco, como se estivesse vindo na pontinha do horizonte. Mas não era imaginação. Era o mesmo barulho. Corremos para fora, e no segundo que chegamos no convés, silêncio de novo. Ali eu não resisti. Fui direto pro holofote. O farol gira 180 graus, então precisei virar o barco um pouco. A mão tremia. Juca ficou do meu lado, segurando uma faca de peixe, como se aquilo fosse adiantar alguma coisa. E quando virei o holofote devagar, lá estava. Um barco. Sem luz, sem bandeira, sem nome pintado no casco. Parado. A uns 100 metros, talvez menos. Fiquei uns 2 segundos olhando, e foi o suficiente. Desliguei o farol. Gritei pro Juca apagar tudo. Liguei o motor e acelerei para longe dali.
Dessa vez fomos longe, bem longe. Navegamos mais de 15 minutos para dentro do nada, sem falar, só ouvindo o motor e tentando entender o que estava acontecendo. Quando desliguei, tudo parecia calmo. A maré seguia mansa, o céu carregado de estrelas. A gente ficou um tempo em silêncio no converse, só para garantir. E depois voltamos para dentro. Juca se deitou no banco e eu na cama. O barquinho balançava devagar, mas o sono não vinha. E aí, por volta das 2 da manhã, escutei toques secos, no teto, como passos. Chamei o Juca no sussurro. Ele acordou e apontou para cima. A cara dele dizia tudo. Ele também estava ouvindo. Fui devagar até a porta. Abri devagar. E foi aí que vi 2 homens. Um em cima da cabine. Outro no barco encostado ao nosso. Os 2 se viraram devagar quando ouviram a porta abrir. E levantaram as mãos. Calma! Calma aí, irmão! A gente está sem combustível. Estamos só tentando pedir ajuda. O que estava em cima da cabine desceu devagar, sorrindo. Mas o sorriso não subia até os olhos. Os olhos dele estavam vazios, frios. Ele se aproximou da gente e estendeu a mão, como quem espera um aperto. Mas alguma coisa me dizia que se eu apertasse, a coisa ia virar. Em vez disso, empurrei ele com toda a minha força. O cara caiu na água. O outro gritou, mas não tentou nada. Subi correndo para a cabine de comando. Juca, vigia a borda! Gritei. Acelerei com tudo. Fomos embora, sem olhar para trás. Naveguei por quase 2 horas direto, até os primeiros sinais do amanhecer começarem a clarear o céu. Nunca mais vi aquele barco. Nunca soube quem eram. Mas, desde aquela madrugada, nunca mais pesquei de noite. Nunca mais dormi ancorado longe da costa. E nunca mais saí sem um rádio reserva e o facão do lado. Essa história aconteceu em 2022, durante um cruzeiro que fiz com 3 amigos. A gente estava comemorando minha aprovação num concurso público. Nunca fui de ostentar, mas era um momento especial e todo mundo precisava sair um pouco da rotina. Pegamos um cruzeiro que saía do Rio e faria paradas em Búzios, Ilhabela e depois retornaria. 5 dias no total. Nos 2 primeiros dias, tudo correu tranquilo. Piscina, cerveja, festas temáticas, karaokê bêbado, essas coisas. Eu nunca tinha estado tão relaxado. Mas no 3º dia, começou a dar errada. Tudo começou depois do jantar. Eu comi um monte de sushi no restaurante japonês do navio. Tava ótimo, mas horas depois, comecei a me sentir mal. Não era só o estômago, era tontura, a cabeça latejando, uma espécie de confusão mental que não passava. Meus amigos ficaram no bar do deck 5 e eu disse que ia subir para o quarto. Um deles sugeriu me acompanhar, mas eu insisti que não precisava. Meu quarto era no andar 7. Para não ter que passar pelo saguão central e cruzar o navio inteiro, decidi cortar por um corredor de serviço que um dos garçons havia me mostrado no dia anterior. Ele era reto, estreito e cortava o navio de um lado ao outro. Segundo ele, era mais rápido e ninguém implicava. Quando entrei no corredor, percebi que a iluminação ali era diferente. Algumas lâmpadas oscilavam, outras estavam apagadas. O chão era de azulejo bege encardido e as paredes, embora limpas, tinham um cheiro de produto forte de limpeza, coisa de área técnica. Caminhei por uns 2 minutos. Já ia virar a próxima curva quando vi uma figura parada no fim do corredor, de costas. Parecia uma mulher, com cabelo escuro preso, usando o uniforme dos funcionários do navio. Ela estava imóvel, virada para a parede, como se observasse algo. Reduzi o passo. Na hora achei que fosse só uma funcionária mexendo em um painel, mas tinha algo estranho na maneira como ela estava parada, dura demais. Continuei andando. E quando faltavam uns 15 metros, ela virou.
mas não andou. Só virou o rosto. E mesmo com a iluminação fraca, eu vi que ela me olhava. Os olhos estavam abertos demais. Eu parei. E ela também não se mexeu. Só ficou ali, olhando. Senti um peso na cabeça. Uma ânsia estranha no estômago. Foi um dos piores sentimentos que já tive. Voltei devagar. E quando virei de volta para o corredor por onde vim, o corpo inteiro tremia. Levei uns 5 minutos para chegar até o saguão central e pegar o elevador. Chegando no quarto, liguei o ar, fechei as cortinas e deitei. Mas o mal-estar continuava. E aí veio o pior. Acordei no meio da noite, sem conseguir me mover. Acordei com uma sensação absurda de sufocamento. Tentei me virar, mas meu corpo não respondia. Só conseguia mover os olhos. A respiração estava rasa e tudo ao redor parecia irreal, como se eu tivesse submerso em alguma coisa pesada. A primeira coisa que vi foi o ventilador do teto girando devagar. Depois, o abajur desligado ao lado da cama. E aí, vi uma silhueta, parada, de costas para mim, no canto do quarto. Era escura, com os ombros arqueados, cabeça baixa. Parecia ela. Meus olhos começaram a lacrimejar. Tentei gritar qualquer coisa, mas só conseguia emitir um som abafado, como um soluço preso na garganta. O quarto estava frio, mais do que o ar-condicionado conseguiria deixar. E aquele ser ali, parado, não se movia. Eu só ouvia minha própria respiração e o barulho leve das paredes rangendo com o balanço do navio. Demorou minutos, ou pareceu uma eternidade, até a figura se mover. Ela virou o rosto para mim. E mesmo com o quarto escuro, era como se a ausência de luz destacasse o que estava errado ali. Os olhos não tinham reflexo. A pele parecia cinza, meio pastosa, e quando abriu a boca, não fez som nenhum. Só manteve a boca aberta. Larga. Larga demais. Foi aí que o grito saiu. Sentei de supetão na cama, todo suado. O quarto estava exatamente igual, mas vazio. Não havia ninguém no canto. A porta estava trancada, tudo como deveria estar. Olhei no relógio, 3 horas e 42 minutos. Saí da cama e fui direto para o banheiro. Me olhei no espelho ainda com o rosto molhado de suor. Pensei em ligar para alguém, mandar mensagem para os meus amigos, mas achei melhor não. Eles iam rir da minha cara, ou pior, iam ficar preocupados demais. Voltei para a cama e dormi de luz acesa. Acordei às 9 da manhã com batidas na porta. Era um dos meus amigos perguntando se eu ainda estava vivo. Falei que tinha passado mal e que precisava de um pouco mais de descanso. Ele achou que era ressaca, riu e foi embora. Tentei agir normalmente. Tomei um banho, comi uma fruta no restaurante, mas não tinha apetite. A cabeça ainda doía, como se estivesse sempre no fim de uma febre. Não falei nada para ninguém do que tinha acontecido. Achei que ia soar como um exagero ou loucura. No fim da tarde, precisei sair da cabine para encontrar o pessoal numa das piscinas, mas no meio do caminho fui ao banheiro, próximo ao corredor de serviço. Eu sei, parecia burrice, mas algo em mim queria conferir se aquilo realmente tinha acontecido. Talvez, no fundo, eu esperasse encontrar o corredor diferente, normal, ou vazio. O corredor estava igual, luzes fracas, piso encardido, cheiro de água sanitária e metal, mas não tinha ninguém ali. Caminhei até o fim, com o coração acelerado, e só aí percebi um detalhe que me escapou antes. Na parede onde aquela mulher estava parada, havia uma pequena porta metálica, daquelas que parecem uma saída de emergência ou entrada técnica. Estava entreaberta. Me aproximei com cuidado. Encostei o ouvido, tentando ouvir algum som. Nada. Coloquei a mão e a empurrei. Dentro da porta havia uma escada estreita que descia.
Um cheiro de mofo subiu imediatamente. Umidade, talvez, mas era algo velho ali embaixo, algo que o navio esconde. Na hora, me deu uma tontura tão forte que precisei me apoiar na parede. Fechei a porta imediatamente e fui embora dali, meio cambaleando. Voltei para o quarto, liguei a TV e fiquei lá até o navio atracar de volta no rio, no dia seguinte. Já se passaram quase 2 anos desde aquele cruzeiro. Nunca mais comi sushi. Nem entrei em navio nenhum. Contei essa história uma vez para uma amiga que entende dessas coisas de espiritualidade. Ela disse que embarcações grandes costumam carregar memórias, que funcionam como feridas abertas no tempo. E que, às vezes, se a pessoa estiver sensível, pode acabar topando com algo que não era para ver. Não sei se foi real, sonho, febre, comida estragada ou algo espiritual. Só sei que eu vi o que vi. Eu nunca fui do tipo que acredita em lenda. Sempre fui mais pé no chão, técnico. Trabalho com mergulho desde os 22 anos. Já dei aula para turista em Fernando de Noronha, já resgatei rede enrolada em hélice de barco, já mergulhei em naufrágio. Só que teve um mergulho que não dá para esquecer. E não é por causa de uma correnteza forte ou um tubarão perdido. Foi outra coisa. Algo que, sinceramente, me fez pensar em parar com tudo. Foi em 2019, num trabalho de apoio a uma expedição científica. Me chamaram para acompanhar 2 pesquisadores que queriam estudar formações rochosas em águas profundas, numa área afastada do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um dos caras era francês, o Etienne, geólogo. O outro era um mergulhador técnico apelidado de Grilo, porque ele vivia alerta, nervoso, meio elétrico, e tinha aquele jeito de quem sempre escuta mais do que fala. A gente saiu num barco médio, adaptado, 2 dias até o ponto de mergulho. A previsão era tranquila, mar calmo, equipamentos em ordem. O objetivo era simples: descer até uns 40 metros, registrar imagens com as GoPros presas nos capacetes e trazer amostras de rocha e sedimento. No 3º dia, logo depois do almoço, fizemos o mergulho. O mar estava espelhado, sol firme, a água parecia vidro líquido. Eu e Grilo descemos, cada um com sua lanterna, computadores de mergulho e o plano de não ultrapassar os 45 metros. Numa dessas, a gente avistou uma fenda no chão do oceano. Parecia mais funda do que o resto do relevo. Grilo apontou com a lanterna, curioso. Não havia nada demais, a princípio. Mas à medida que nos aproximamos, o clima mudou. A luz não penetrava tanto ali. A lanterna parecia sumir dentro da fenda. E aí veio a primeira coisa estranha. Um som. Mas não um som normal, tipo motor de barco ou estalo de pedra. Era uma vibração. Sabe quando o trovão está longe e você sente mais do que ouve? Era assim, no peito. Grilo travou. Ficou olhando fixo para a fenda como se tivesse visto algo. Eu tentei puxar ele para cima, mas ele fez sinal com a mão para esperar. Então ele apontou para dentro do buraco. Eu juro. Por um instante, o feixe de luz da minha lanterna refletiu algo lá dentro. Algo que se moveu devagar. Parecia fumaça escura, mas não subia. Ela escorria pelo fundo, como se fosse viva. A essa altura, meu instinto já estava gritando. Fiz sinal para a gente começar a subir. Grilo demorou 1 segundo, mas aceitou. Só que aí, o computador de mergulho apitou. A gente tinha ultrapassado o tempo seguro para voltar direto. Não dava para subir correndo. Precisávamos fazer as paradas de descompressão ou podíamos ter problemas sérios, tipo embolia. E eu não ia correr esse risco. Começamos a subir devagar, fazendo as paradas. Mas em cada uma delas, eu sentia aquela vibração ainda mais forte, como se o mar inteiro respirasse com dificuldade. Na penúltima parada, algo aconteceu. A água ficou mais quente. Não muito. Só o suficiente para eu perceber. E bolhas. Surgiram da direção da fenda. Muitas. Mas não de ar. Bolhas pesadas, como se viessem de uma panela prestes a ferver.
Eu olhei para trás e, por um instante, tive a sensação de que havia algo se mexendo lá embaixo. Mas não era criatura, era o chão. O fundo do mar parecia vivo. Voltamos ao barco em silêncio. O céu já estava fechando, nuvens grossas. O mar continuava calmo, mas o ambiente estava estranho. Grilo tirou a máscara e vomitou. Depois chorou. Nunca vi um cara daquele tamanho chorar daquele jeito. O Etienne quis saber o que houve. Mostramos o vídeo das câmeras. Numa parte, a luz da lanterna pega uma silhueta escura que desaparece rápido. Ele achou que podia ser um fluxo de gás vindo do solo marinho, mas a gente sabia que não era só isso. Naquela noite, Grilo teve febre. Delirava dormindo, repetia as mesmas frases. Tá respirando. Não era pedra. Me viu. No dia seguinte, abortamos tudo. Voltamos à costa sem comentar com ninguém. Grilo nunca mais mergulhou. Eu ainda mergulho, mas evito ir fundo. Principalmente em lugares que parecem quietos demais. Porque ali, naquela fenda, alguma coisa nos olhou de volta. E o pior, eu senti que se a gente ficasse mais 5 minutos ali embaixo, não voltava mais.